A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco, lembrando que hoje é dia 11 de abril de 2021. Estamos agora realizando este culto, o culto da Igreja Batista Eulã. E obrigado pela sua companhia, obrigado por você, independente da religião, independente do credo, obrigado por estar conosco. Nós estaremos louvando ao Senhor, aprendendo da palavra de Deus. Com certeza Deus tem uma palavra para mim e para você nesse tempo tão difícil. Lembrando que você está na nossa página, a página do Facebook da Igreja Batista Eulã. Também você pode curtir, você pode ali ativar as notificações. E no YouTube, depois a gravação que você poderá acessar na página da Igreja Batista Eulã. O nosso site é www.igrejabatistaeulã.com.br. Vamos orar neste momento? Vamos pedir ao Senhor que venha falar conosco. Aproveite este momento para você fazer da tua casa um momento de louvor, de adoração, no seu trabalho. É um momento de nós buscarmos ao Senhor. Somente em Deus venceremos todos os males que têm vindo sobre a humanidade. Vamos clamar. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor neste momento todos aqueles que estão orando comigo, todos aqueles que estarão orando, que estarão também assistindo essa live, que estão assistindo, que eles sintam tocados pelo teu poder, que seja uma noite de milagre, uma noite de libertação, que o Senhor esteja presente no louvor, esteja presente na palavra, no som, na imagem, tudo, Senhor, que nada atrapalhe esse momento de adoração, que o Espírito Santo traga a tua paz, o teu refrigério. E mais uma vez eu peço, visite aqueles que estão enfermos, aqueles que estão internados, venha realizar os milagres que eles tanto necessitam. Entra, Senhor, nas UTIs, manda teus anjos lá e assopra fôlego, Senhor, naqueles pulmões, trazendo cura, libertando do espírito de morte. Venha consolar aqueles que estão aí muitas vezes em luto porque alguém partiu da sua família. Traga o teu refrigério, traga a tua presença, traga a tua paz, Senhor, o teu consolo. E eu peço por aqueles que estão sofrendo financeiramente, estão sofrendo por causa da família, Senhor, problemas em todos os aspectos, venha socorrer, Senhor, e fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos então louvar o Senhor juntamente com a pastora Letícia e o André, e o nome do Senhor será glorificado. Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah.
Que a bênção do Senhor venha assim sobre cada um de nós. Que a bênção da cura, da presença de Deus. Esse louvor que nós vamos cantar fala que a luz, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Tua palavra diz a quem eu temerei. Porque há aqueles ou aquelas coisas que podem até ferir o nosso corpo, mas não podem interferir na salvação das nossas almas. Senhor Deus, que a tua luz, que a tua graça, que o teu favor, a tua misericórdia venha sobre cada um de nós. Que a tua presença seja grande e manifesta nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que todas as pessoas que estão agora, Senhor, em casa cultuando conosco, sejam tocadas pelo Senhor. Que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades em graça, em nome do Senhor Jesus.
Senhor, da sua casa, onde você está. Este próximo louvor que nós vamos louvar a Deus, ele diz pela fé. O que é a fé? A fé é aquilo que nós não vemos, mas nós já cremos que vai acontecer. E quando nós temos fé em Deus, nós acreditamos que o Senhor vai fazer o melhor por cada um de nós. Nós cremos que Ele tem a chave, que Ele tem a saída para tudo aquilo que nós precisamos. Mas para isso nós temos que ter fé, porque muitas vezes o Senhor vai pedir para que nós andemos sobre as águas. Muitas vezes o Senhor vai pedir que nós tenhamos fé naquilo que Ele tem para cada um de nós. Então nós precisamos fortalecer e pedir para que Deus renove a nossa fé. Feche os teus olhos neste momento. Senhor, nós te pedimos, renova a nossa fé, Pai. Renova as nossas forças diante de Ti. Venha em nome do Senhor Jesus sobre cada irmão, cada pessoa que está assistindo essa live, que essa pessoa possa ser renovada agora em nome de Jesus, com a fé sobrenatural, com a fé, Deus, que o Senhor pode mover montanhas, que nós possamos crer em tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que nós em nenhum momento duvidemos, Deus, do seu agir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa situação que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, recebe este louvor e esta adoração. Pela fé posso amar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque entendemos que a tua palavra diz que é pela fé. E pela fé nos regozijamos nesta noite, entendendo, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Seja noite de milagres, noite de libertação, noite de restauração, noite, Senhor, de curas, ó Deus, para a tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de estar já compartilhando para vocês o culto que nós estamos tendo nesta fase vermelha, lembrando que os horários são todos diferentes.
Por causa do horário que foi nos impostos, nós precisamos seguir certinho para estarmos de acordo com aquilo que foi colocado como decreto. Lembrando que o culto de quinta-feira nós estamos aí realizando das 18h45 até as 19h45. Domingo nós já tivemos o culto de manhã, das 9 às 10. Quem pregou de manhã hoje foi a nossa irmã Ângela e trouxe uma palavra muito abençoadora. Domingo à noite, que é esse horário, nós estamos aqui das 18h30 às 19h30. A nossa página no Facebook, que você está assistindo ao vivo, é da Igreja Batista Eulam. Você pode curtir, você pode ativar a notificação. O YouTube, inclusive eu arrumei o E ali, né? Ficou muito tempo sem o E, mas agora arrumou. Você vai ter somente a gravação. Está lá na página também, Igreja Batista Eulam, que você possa se inscrever. Precisamos de 1000 pessoas para termos um plano B. O Facebook nós fazemos ao vivo. Mas se der um problema no Facebook, no YouTube, para nós fazermos ao vivo, precisamos de 1000 pessoas. Nós temos aí uma audiência, muitas vezes, no mensal, que dá em torno de quase 3.000 e poucas pessoas. Se todos começarem a se inscrever no YouTube, nós teremos a 1000 pessoas e teremos um plano B se acontecer alguma coisa no Facebook. Então se inscreva, você ainda que não fez. Nós temos o nosso site, é o www.igrejabatistaeulam.com.br. E com certeza será para a glória do Senhor você estar entrando ali, porque tem muita coisa boa, riqueza de detalhe. Nosso irmão Adalberto tem feito todo o seu trabalho perfeito, para que possamos ter essa mensagem, tudo para uma facilidade, né, em nome de Jesus, para que possamos estar acessando e sermos abençoados. Lembrando que 30 minutos antes de cada culto, nós temos aí 20 minutos de oração online. De manhã hoje eu orei, à noite a pastora está orando. E essas orações todos os cultos, 20 minutos antes teremos ali em oração. Nós vamos agora estar recolhendo o seu dízimo, a sua oferta. Lembrando que a sua oferta, a sua generosidade é muito importante para o ministério. Nós precisamos sim da sua generosidade. Inclusive, sexta-feira, nós temos entregado várias cestas básicas, mas essa sexta-feira vieram aqui de sexta para hoje 2 pessoas pedindo cesta básica. E confesso a vocês que nós realmente já não tínhamos mais de sexta para cá. Então você que puder ajudar, até se você ofertar especificamente dizendo, olha, isso é para a cesta básica, que você mande para nós dizendo, pastor, olha, esse daqui que eu mandei, essa oferta, esse dízimo é para a cesta básica. A gente vai saber direcionar. Mas independente, a sua ajuda é muito importante para nós estarmos colocando as nossas contas em dias, porque como nós não estamos tendo culto presencial, a sua ajuda é muito importante. Lembrando que nós temos a conta no Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulam. Para você fazer uma transferência, você pode ir lá no caixa eletrônico, no banco, pelo código 341, agência 0144, a conta 17760-7 e o CNPJ 1646-46275/1000 ao contrário, -40. Você pode fazer um TED e o Pix. Você que tem a sua conta bancária no celular, você entra lá na conta do seu banco, coloca lá pagamentos, pelo menos assim é no banco que a gente trabalha, e ali vai dar a opção de Pix. Quando você clicar, vai aparecer o QR Code, você vai então aparelhar o seu celular, com essa imagem aqui já vai aparecer a nossa conta, a conta da Igreja Batista Eulam, e ali vai dar a opção de você ofertar o valor que você sentir no coração. Amém? Vamos orar por você e orar também por aqueles que também não podem, para que Deus possa abençoá-los e que eles possam conseguir ajudar esse ministério, a obra de Deus. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós apresentamos cada um que tem entregado os seus dízimos, as suas ofertas, que nunca há de faltar o teu cuidado, abençoando, é uma semente que é plantada no teu reino. O Senhor diz, dai e ser-vos-á dado. O Senhor diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então, Deus, eu peço que o Senhor derrame todas as sortes de bênção, para que todos sejam agraciados neste dia, que toda ação do maligno seja destruída, seja anulada pelo poder que é no nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que está ofertando, que está dizimando, essa pessoa que está doando aí uma cesta básica, esta pessoa, Deus, que de alguma forma também não podem, que o Senhor possa abençoá-los, para que nunca de faltar, para que eles também possam no futuro estar ajudando e suprindo também as necessidades deles, em nome de Jesus. Amém
e amém. Nós vamos falar da palavra de Deus hoje, e hoje o que eu gostaria de passar para vocês é Bíblia pura. O que eu tenho para ministrar hoje é a respeito, para que você entenda, é a ministração da palavra de Deus, como ela deve ser ministrada, o conhecimento da palavra de Deus. Então, se você quer aprender da Bíblia, a Bíblia pura, aproveite este momento, porque nós vamos navegar um pouquinho na Bíblia, e assim você vai ter o conhecimento, riquezas de detalhes que muitas vezes a gente, ao ler, não conseguimos tanta compreensão. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, alcançando as promessas de Deus. Alcançando as promessas de Deus. E quando nós falamos sobre alcançar as promessas de Deus, nós temos esse personagem que hoje está se falando através da novela que está sendo produzida na TV Record, que esse inclusive é o ator da novela Gênesis, que está representando Abraão. Então, gostaria que você entendesse o quão importante nós estarmos aprendendo da palavra e aproveitando até mesmo, porque muitas vezes você vai assistir novelas aí que só vai falar de coisas erradas, e nós temos a oportunidade hoje na televisão brasileira de assistir uma novela falando sobre aspectos da Bíblia que nos ajudam a entender. Talvez você pode dizer, mas pastor, nessa novela tem muita coisa que não está na Bíblia. É claro, porque muitas vezes eles precisam estar preenchendo ali coisas que não tem, porque é assim que funciona. Mas para você que quer aprender a palavra, é maravilhoso, porque você vai estar lendo a Bíblia. Inclusive, quando você fala de Abraão, você vai encontrar em Gênesis capítulo 12, do 12 em diante. Se você então quer saber o que está realmente na Bíblia, o que não está ali na novela que está se passando, leia a Bíblia e compare, e assim você vai saber distinguir aquilo que está na Bíblia, aquilo que não está, e é claro, trazendo a você um conhecimento muito amplo. Então vamos lá, alcançando as promessas de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Para falar de promessas, é claro, nós temos o exemplo de Abraão. E por que nós falamos de Abraão? Abraão é o patriarca. Deus chamou Abraão. Abraão foi aquele que Deus o chamou e fez dele uma grande nação. Dele veio a nação de Israel. Dele veio Jesus. Dele veio a igreja. Então Deus, olhando para Abraão, viu nele um homem de fé e fez promessa para Abraão. Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, lembrando que antes o nome de Abraão era Abrão, e agora nós o conhecemos por Abraão, porque Deus muda o nome de Abraão para Abrão. Sai-te da tua terra. Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Lembrando que o início da vida de Abraão foi em Ur dos Caldeus, onde é a Babilônia, onde que é o Iraque hoje. Depois Deus, o próprio Abraão, juntamente com seu pai Terá, sai da terra de Ur e vai para a cidade de Harã. E ali na cidade de Harã, Deus fala com Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse para ele uma terra específica, Deus apenas disse, sai, obedeça, e eu farei de ti uma grande nação. Interessante que você vai perceber que quando Deus falou com Abraão, daqui a pouquinho você vai ver esse detalhe, ele tinha 75 anos de idade. Talvez você diz, eu já sou velho demais para servir a Deus. Você observa que Deus chama Abraão com 75 anos. E a sua esposa tinha 65 anos, Sara. E Deus diz, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas como fazer de mim, que é um Abraão, uma grande nação, se a esposa era estéril? Não podia ter filho. Mas Abraão creu na promessa. Tinha uma promessa. E eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante que para nós hoje, nós sabemos que cumpriu com riquezas e detalhes essa promessa na vida de Abraão, mas para Abraão na época, como acreditar nisso? Ele realmente precisou ter fé.
E hoje não é diferente diante de toda a circunstância que nós estamos vivendo. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Eu não posso recuar, porque se eu recuar, o Senhor não tem prazer em mim. Então nós que estamos vivendo esse tempo difíceis hoje, não é diferente para a época de Abraão, que foi tempo difícil, mas ele creu. Eu e você precisamos crer. E quando Deus fala com Abraão, e hoje nós entendemos que essa promessa se cumpriu, porque fez dele uma grande nação, a nação de Israel, a grande nação de Deus, e ele diz que dessa nação também viria o Salvador, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. De Abraão veio a nação de Israel, e da nação de Israel veio Jesus, e de Jesus veio a igreja. Eu e você hoje somos benditos em Abraão pela fé que ele creu no Senhor. Olha que coisa linda, ele alcançou a promessa de Deus pela fé. Nós vamos perceber que em Gênesis 12, do 4 ao 8, partiu pois Abrão, como o Senhor lhe ordenara. Então ele parte agora de Harã, ele obedece, e Ló foi com ele, seu sobrinho. Tinha Abrão 75 anos, lembra que eu falei para você? 75 anos, então se ele tinha 75 anos, Sara era 10 anos mais nova, ela tinha 65 anos, quando saiu de Harã. E Abraão levou consigo a Sarai, também que depois é mudado para Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Eles então saem e vão agora, deixando a terra de Harã, e vai para Canaã. E quando ele chega em Canaã, passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra, e apareceu porém o Senhor a Abrão e disse, e tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha que coisa linda, Abrão chega agora ali em Canaã, mas ele encontra os cananeus, que eram donos daquela terra, e agora tem uma dificuldade. Mas mesmo assim, Deus fala com Abrão, dizendo, olha, eu vou te dar esta terra, eu vou dar a tua semente. Agora, como dar a semente de Abraão, se Abraão não tinha filhos ainda? Mas Deus disse, eu vou dar a tua semente esta terra. Quando Abraão ouve isso, ele edifica ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Eu quero dizer para você que neste momento, você que está assistindo este culto, que vai assistir, você está ouvindo a palavra de Deus, como o próprio Abraão ouviu. E quando Abraão ouviu aquela pequena palavra, olha, eu vou fazer com que a tua semente venha vai ter essa terra, somente essa palavra pequena, e a Bíblia fala que Abraão agora, ele edifica um altar ao Senhor. Você que está ouvindo a palavra de Deus, porque esta palavra não é minha, ela é a palavra de Deus, e ao sair da minha boca, ela vai ao teu coração. E agora, como que eu estou fazendo quando eu recebo a palavra? Será que eu estou fazendo como Abraão? Porque Abraão, ao ouvir a palavra, ele edifica um altar ao Senhor, e ele ali adora ao Senhor naquele momento. Como que você está recebendo a palavra? Você está tendo neste momento um momento de estar edificando um altar ao Senhor, adorando a Ele, glorificando a Ele, como Abraão fez? Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Se você for ver o contexto da Bíblia, Ai foi aquela cidade que lá na frente, depois de Abraão, Isaac, Jacó, depois vem Moisés, o povo saindo do Egito, liberto da escravidão. Lá na frente agora Josué vai com o povo e entra na terra prometida. E a primeira cidade que eles encontram é a cidade de Jericó. Depois eles vão na cidade de Ai. Então essa é a cidade de Ai, que já existia na época de Abraão. Ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Abraão, ele não tinha como hoje nós temos a Bíblia, sabendo que é a palavra de Deus. Ele estava tendo ali um momento dele único com Deus.
E ele estava buscando ao Senhor. E nessa busca, ele estava, toda vez que ele estava em algum lugar, ele edificava um altar ao Senhor. Não deixamos de edificar os nossos altares a Deus. Aonde estivermos, você está na sua casa agora, edifica um altar ao Senhor aí. Você está no seu trabalho, edifica um altar ao Senhor aí. Aonde você estiver, é tempo de edificar um altar. É tempo de louvar ao Senhor, de sacrificar. Quando você edifica um altar, tem um sacrifício. É um sacrifício e tem que ser o nosso melhor. Que neste momento você esteja fazendo o teu melhor ao Senhor. Porque Deus, Ele quer que nós damos a Ele o nosso melhor. Na continuação, depois de Betel, segue caminho, e por causa da fome do lugar, vai por Egito, em Gênesis 12, 9 ao 10. Até você que está assistindo a novela de Gênesis, você vai ver que essa semana vai dar essa continuidade, porque o Abraão, ele sai agora de Betel, e ele encontra no caminho uma fome, naquela terra, e ele agora vai para o Egito, e ele chega no Egito. Então, você que ainda não começou a assistir a novela de Gênesis na Record, que é às 9 horas, eu te aconselho, assista. Se você não tem outra coisa para fazer, vai lá, porque você vai estar aprendendo a palavra. Ele vai para o Egito, e quando ele vai para o Egito, a promessa de Deus para Abraão se centraliza em 3 palavras: terra, descendência e bênçãos. Vou repetir: Deus fala para Abraão dessas promessas, que é a terra. Eu vou te dar essa terra, a tua descendência, e você vai ser uma bênção. Então ele está dizendo bênçãos. Quase todas as vezes que Deus falou com Abraão e depois a seus descendentes, essas palavras estavam incluídas: terra, descendência e bênção. Não se esqueça disso. Novamente, terra, descendência e bênçãos. Vamos lá agora. Abraão sai do Egito. Então agora ele vai para o Egito, fica um tempo lá, depois ele sai do Egito. Isso ainda não passou ali na novela Gênesis. Passa por Negueb, que é o deserto, e volta para Betel, onde ele tinha acampado. Olha o texto bíblico, Gênesis 13, do 1 ao 13. Subiu, pois, Abraão do Egito para Negueb, levando a sua mulher e tudo que tinha. E Ló o acompanhava. Quem era Ló? Seu sobrinho. Abraão era muito rico em gado, em prata, em ouro. Deus prosperou muito Abraão quando chegou também no Egito. Ele já era rico, mas chegando no Egito ele ficou mais rico ainda, mais próspero. E o seu sobrinho Ló também ficou muito próspero. Na sua jornada subiu do Negueb para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, porque dantes dali fizera. E ali invocou Abraão o nome do Senhor. Você observa que Abraão, ele está sempre invocando o nome do Senhor. Eu pergunto para você, em tempos difíceis, você tem invocado o nome do Senhor, você tem orado, você tem clamado ao Senhor, porque nós temos o exemplo de Abraão. Para alcançar as promessas, ele passou por tempos difíceis, por tempos de crise, mas não deixou de invocar o nome do Senhor. E diz aqui: e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los, para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podia habitar juntos. Uma grande lição para nós aqui, que Abraão, ele era um homem rico, e nem por isso a riqueza deixou Deus de lado. Quantas pessoas que por terem bens materiais deixam Deus de lado, em segundo plano? Jamais eu posso fazer isso. A riqueza, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós encontramos um homem rico também que foi tolo, porque Jesus disse daquele homem rico que vivia regaladamente todos os dias, e nós encontramos um personagem, Lázaro, que estava mendigando à porta, e a Bíblia fala que o rico morreu e foi para o inferno, enquanto Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Mas o que nos chama a atenção, que o rico, naquela personagem que Jesus fala, ele foi ao inferno porque ele colocou seu coração na riqueza e não em Deus. Enquanto Abraão também era rico, mas Abraão não colocou o seu coração na riqueza, mas colocou naquilo que é mais rico, que é Deus. Aonde você está colocando a sua riqueza? Aonde você está colocando o seu coração? Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Aqui está registrado que começaram contendas. Não é contendas, construir tendas, era contendas, brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, que era o seu sobrinho. Entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, a ponto de terem que se separarem. Agora chegou o momento de se separar. E quando nós olhamos para essa separação, Gênesis 13:8, disse pois Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Olha, ele era tio e o próprio Ló era sobrinho, mas aqui nesse versículo ele fala: nós somos irmãos, ou seja, a proximidade que tinha ali. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te aparte de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, ou seja, o jardim do Éden, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro, e habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas, até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Agora, por causa dessa contenda, houve uma separação. Mas Abraão, ele era o patriarca, ele deveria decidir aonde ele iria. Mas ele chegou, teve humildade. Ele chegou para Ló e disse: aonde você quer ir? Onde você escolher, se você escolher um lado, eu vou para o outro. E, é claro, Ló olhou, viu as planícies do Jordão, que era muito melhor, e foi para lá. Mas eu quero dizer para você, quantas pessoas estão sendo enganadas. A Bíblia fala que Deus disse para o profeta Samuel: eu não vejo como homem, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Nós temos que estar atentos. Muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas que não entendemos. Pessoas terem que se separar sem um motivo aparente, mas no final com um propósito glorioso para ambos os lados. Olha esse texto, Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Então a Bíblia nos relata que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então muitas vezes você está passando por uma situação que você não está entendendo o porquê disso, mas Deus está vendo lá na frente, e Deus está vendo o melhor para você. Ele está te livrando de algo. Então não olhe de uma maneira assim que vai deixar você sem entender, mas compreenda que Deus não perdeu o controle de nada. Ele sabe de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Deus tem um plano maior para cada um de nós, e ficamos vendo só o que está acontecendo no presente. Deus está sempre trabalhando para aquele plano bom em nossas vidas. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita, e não devemos ter medo da vontade de Deus para nós. Talvez nós estamos olhando para o presente nos dias de hoje, e o presente de hoje não é nada bom, não é verdade? É pandemia, é desemprego, é problema na família, é problema por todo lado, parece que não tem saída. Mas olha o que o texto bíblico nos diz, Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, ou seja, a nossa mente agora em Cristo. Estar em Cristo é superior, é muito melhor. Estar em Cristo, com certeza nós veremos de uma maneira muito melhor, como Abraão. E nós encontramos em Abraão o que Deus se agradou muito, que é obediência. Obediência. Gênesis 13:14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o oriente. Aparentemente Abraão agora fica com a terra mais ruim, a terra que aparentemente não era, que saltava aos olhos, como aconteceu para
Ló, olhando para a planície de Jordão. Mas agora Deus, depois que Abraão se aparta de Ló, Deus chega e fala para ele: olha, desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o oriente, o oriente e o ocidente, né, que é o ocidente. Notem que diz: depois que Ló se separou de Abraão. Depois que Ló se separou de Abraão. Por que Deus não falou claramente antes de Abraão? Porque a Bíblia registra isso. Lembra que Deus lá em Gênesis 12 diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus disse: olha, é para deixar tudo. Mas Abraão não obedeceu completamente. Ele levou o seu sobrinho, e Deus disse: é para sair, é para deixar a parentela, para deixar tudo. Assim, quando nós encontramos na Bíblia a respeito do casamento, ele fala assim: ao unir-se à sua esposa, deixará o pai, a sua mãe, e unirá a sua esposa. Então, quando a gente se fala de casamento, a primeira coisa, o primeiro mandamento é deixar e não se unir. Então ele diz: deixará o seu pai e sua mãe e se una à sua esposa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não que você vai deixar os seus pais de lado, mas para que o casamento seja bem sucedido, nós precisamos entender esses procedimentos, esses propósitos. Porque se Deus falou, tem o porquê. Ficamos aguardando as bênçãos de Deus para nós, porque falta algo de nós. Agora Deus iria estender a sua conversa com Abraão. Vai mostrar claramente a Abraão o que iria dar a ele. Porque até aquele momento, Deus até falou com ele: olha, eu vou te dar essa terra, mas não falou claramente. Até aquele momento, o próprio Abraão, ele invocava o Senhor, ele fazia altar, mas Deus só foi falar claramente com Abraão no momento que ele obedeceu completamente, que aí ele se apartou do seu sobrinho Ló. Deus começa a falar com Abraão. Nós precisamos obedecer completamente, não dá para obedecer pela metade. Gênesis 13, 14 ao 18, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. Você vê que agora Deus começa a ser mais específico, Deus começa a falar muito mais com Abraão. E farei a tua descendência como o pó da terra. Lembra que eu falei da descendência da terra, que se falou muito? De maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contado a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar junto do carvalho de Mamré, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Olha o hábito de Abraão, sempre edificando altar, sempre invocando o nome do Senhor, sempre adorando ao Senhor. Hoje nós estamos aqui edificando um altar. Não é fácil, eu creio que para a gente fazer um culto aqui sem ninguém presente, a não ser os que estão gravando, isso para nós também é muito difícil. Também eu creio que não é fácil você estar em casa, assistindo agora na sua casa, o culto que também não é aquele culto que você tinha o costume de assistir, muitas vezes no templo, mas você pode fazer deste momento um lugar de adoração. Você pode sim invocar o nome do Senhor, você pode sim sacrificar ao Senhor a sua oferta, você pode ser totalmente dependente do Senhor neste momento, porque darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas. Deus começou a fazer promessas a Abraão. Veja novamente as palavras terra e descendência. Lembra que eu falei com vocês? Terra, descendência. Notar que a promessa da terra é para sempre. Deus falou assim: eu vou dar essa terra. E essa promessa Abraão alcançou, porque a promessa era para sempre, ainda que ele não viu. A sua descendência alcançou, porque é a nação de Israel. Israel existe até hoje. É o país, é a cidade mais antiga do mundo na existência. Deus fazendo se cumprir. Quando Deus diz para sempre, é para sempre. A terra de Israel é para o povo judeu e não tem jeito de não ser. O anticristo lá na Bíblia nos relata que no tempo da grande tribulação vai tentar tirar de Israel aquilo que é direito deles, mas não vai conseguir, porque se Deus fez a promessa, está feita. Glória a Deus, a ponto que Israel vai perdurar até mesmo no milênio. Olha que coisa linda, Deus fazendo cumprir as suas promessas. Ló preferiu o vale do Jordão.
Olha o Vale do Jordão nos dias de hoje. É esse vale aqui, ó, que o próprio Ló olhou e encheu os olhos. Ele preferiu esse Vale do Jordão. É impressionante a humildade de Abrão, quando começaram a contenda entre os seus pastores e os de Ló. Abraão falou: Ló, vamos nos separar. Você escolhe para onde você quer ir, e se você escolher o norte, eu vou para o sul, e se você escolher para cá, eu vou para lá. Não era Abraão que deveria escolher, ele era o tio, ele era o mais velho, mas ele teve humildade. Esse é o padrão do mundo, e o conceito do mundo. Abraão seguiu, porém, o conceito de Deus. O conceito do mundo é o seguinte, né? Sempre eu tenho que estar por cima, sempre eu que tenho que ser o melhor, mas Abraão, ele foi no conceito de Deus. Ele se humilhou, e vejam que Ló vai lá e escolhe. Ló viu aquela campina verde, deve ser fértil, se eu for para lá, estou feito na vida. Só que ele foi para Sodoma, foi porque era bonito aos olhos, nem pediu a direção de Deus. Devemos ter certeza em nossas decisões se estão na direção de Deus. Eu pergunto para você, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, muitas vezes a gente toma decisões sem buscar a direção de Deus, e quebra a cara. Muitas vezes nós tomamos decisões e precipitadamente e sofremos depois. Então é importante você entender o seguinte: ore antes. Senhor, o que eu devo fazer? Qual é o teu propósito? É tempo de eu sair desse emprego? É tempo de eu fazer esse negócio? É tempo, Senhor, me mostra a direção. Ló não buscou a direção de Deus, mas Abraão, ele foi dependente de Deus. Em Gênesis 14, do 1 ao 17, Abraão teve que entrar em uma guerra. Sim, Abraão agora entra numa guerra. 4 reis poderosos atacaram outros 5 reis. E um deles era o rei de Sodoma e outro de Gomorra, aonde Ló foi viver. E diz a Bíblia, os 4 dominaram os 5 e levaram cativos todos os povos desses 5 reis. E Ló estava naquela região, lembra de Ló? Que ele escolheu agora a campina do Jordão. Vieram ali os inimigos, deram contra aquele lugar e abateram os reis e levaram cativos, inclusive Ló e a sua família. Diz aqui, Ló estava naquela região. Abraão ficou sabendo, e com 318 homens, inclusive homens que eram pastores, que não tinham muita experiência de guerra, que nem eram guerreiros, os homens de Abraão eram pastores, lutou e venceu os 4 reis, que já haviam vencido os 5, olha que coisa linda, eles vencem agora os 4 reis que tinham vencido os 5, porque Deus era com Abraão, Deus é comigo, Deus é com você, quando nós temos a certeza que Deus está no controle, que a nossa dependência está nele, independente da circunstância, nós vamos vencer. Abraão, ele creu no Senhor, ele creu na promessa, ele lutou. 318 parece que era impossível, um número tão pequeno, mas Deus era com ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 14:1, aconteceu nos dias de Rafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedolar, Omer, rei de Elão, e Tibal, rei de Goim, que esses fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adima, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, ou seja, o mar morto. Tomaram então todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Gênesis 14:12, tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Estes eram aliados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, lembra que eu falei que era tio, mas eles também se conversavam como irmãos, que o seu irmão estava preso, levou seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Adã, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo até Obá, que fica à esquerda de Damasco.
quando a gente olha essa luta, essa batalha, a fé de Abraão é que fez com que fosse guerrear e vencesse. Abraão foi, venceu os 4 reis e trouxe tudo de volta. Oh, glória! Irmãos, nós estamos numa guerra, e nessa guerra nós temos que lutar. Não é tempo da gente parar, não é tempo da gente fraquejar, não é tempo da gente ficar murmurando, reclamando, é tempo da gente guerrear. E quais são as armas que Deus nos deu? Nós temos as armas que está lá em Efésios 6, o capacete da salvação, nós temos a armadura de Deus, nós temos aí a couraça da justiça, o cinturão da verdade que é Jesus, a sandália das boas novas, da proclamação da paz, nós temos o escudo da fé, no qual apagaremos todos os dardos inflamados do maligno, nós temos a palavra de Deus que é a espada do Espírito, nós temos a oração, nós temos o jejum. É tempo de guerrear. E eles guerrearam e venceram. Gênesis 14:16, assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abraão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saíram ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Ou seja, agora ele volta, tudo restituído. Deus vai restituir, se você crer, porque Abraão, ele buscou em Deus, e tudo que o inimigo roubou foi restituído. Deus é um Deus de restituição. O caminho de volta, Deus dá um presente para Abraão. Ele encontra Melquisedeque, um tipo, uma figura de Jesus Cristo. Melquisedeque apresenta a Abraão o Deus Altíssimo. Olha que coisa linda. Quando ele sai de Sodoma agora com a vitória, ele vai, e nesse caminho ele encontra ali Melquisedeque, que era a figura de Jesus. A cada nome de Deus na Bíblia, Deus vai se revelando aos homens, Criador dos céus e da terra. E Abraão paga o dízimo para Melquisedeque. Você percebe que o dízimo não está ali depois da lei, depois de Moisés, não. O dízimo está bem antes, em Abraão, está ali também, a Bíblia fala em Jacó, em Isaac, todos eles deram o seu dízimo. Gênesis 14:18-20, ora Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Quem que nos traz pão e vinho no Novo Testamento? Jesus, não é verdade? Na Santa Ceia, pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos às tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo. Vamos lá agora, para você entender um pouquinho. Aqui é a nação de Israel. Aqui é o Mar da Galileia, Rio Jordão, o Mar Morto. Possivelmente é nessa região que ficava Sodoma e Gomorra. Inclusive depois elas foram destruídas por causa do pecado. Muitos incrédulos durante anos ridicularizavam este capítulo 14 de Gênesis, até que foram encontradas provas na região da Síria, da existência de Sodoma e Gomorra. Ou seja, lembra que Abraão saiu e foi lutar contra os reis que estavam lá perto de Damasco. Damasco é perto da Síria, e agora os arqueólogos acharam provas que aconteceu isso, falando dos reis que foram vencidos lá em Damasco, onde até o nome desses reis estão citados. Esses incrédulos diziam: como Abraão com 318 pastores venceria 5 reis? Sodoma e Gomorra realmente existiram? Diziam eles, era uma interrogação. E a prova então aqui, só para você ver. Então nós temos aqui Israel e Damasco, que está na Síria. Então ele sai daqui e vai lutar com esses reis lá em Damasco, e vence. Deus deu vitória para Abraão. Aqui nós temos na arqueologia, e aqui é confirmado, os arqueólogos buscando, e descobriram que Sodoma e Gomorra realmente existiu, e ela foi destruída com fogo e enxofre, como diz a Bíblia, a ponto que na arqueologia, talvez aqui não vai dar para você ver essa imagem, mas aqui tem uma diferença, e essa diferença é algo queimado, um período que houve ali essa divisão na terra, na arqueologia, os geólogos também olhando, porque ali queimado, né? Então mostrando a confirmação deste local aonde é Sodoma e Gomorra hoje. Aqui
é o espaço aonde ele está mostrando, tá vendo? Está num buraco fundo, e aqui é aonde encontraram resquício de queimado, ou seja, no lugar aonde foi destruído Sodoma e Gomorra, ali perto do Mar Morto, aonde o próprio Ló morou, e Deus destruiu depois, por causa do pecado que havia naquele povo. Estamos acompanhando a história de Abraão. A Bíblia mostra nesses capítulos como Deus foi se revelando a Abraão. Então, voltando aqui, Abraão é grande pai, quer dizer grande pai. Deus muda o nome de Abraão para Abrão, pai de multidões. Quando lemos o Velho Testamento, devemos considerar como uma grande fotografia da nossa vida com Deus, como Deus age, como Deus agiu, e com a nação de Israel, e como Deus age conosco hoje individualmente. Nós precisamos também ser como Abraão, crer, perseverar, não desistir. Gênesis 15, do 1 ao 3. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Olha que coisa linda. Então Abraão conversa com Deus e mostra-se preocupado. Abraão não tinha filho, e fala do costume que havia na terra, de que quando o Senhor dos bens não tinha herdeiro, quando morresse, tudo passava para o servo principal. E Abraão diz, Gênesis 15, 2: então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno, Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me tem dado filho, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Deus tinha falado que dele seria uma grande nação, a sua descendência, mas ele não tinha filhos, e ele questiona a Deus agora. Talvez você tenha questionado a Deus muitas coisas, mas Deus tem o seu propósito, tem o seu tempo determinado. A gente tem que entender o tempo de Deus. Eliezer, Gênesis 15, 4 ao 5: ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olhe agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. Oh glória, vai ser a tua descendência, Abraão. Gênesis 15, 6: e que creu Abraão no Senhor. Quero que você repita comigo: e creu Abraão no Senhor. Ele creu, e o Senhor lhe imputou-lhe isto como justiça. E isso repete em Romanos 4:3, pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E a Bíblia diz: Abraão creu no Senhor. É interessante porque Abraão não creu na promessa por si só, ele creu no Senhor. Olha que coisa linda, não foi na promessa: olha, de ti vou fazer uma grande nação, terá uma descendência. Não, ele creu no Senhor. Irmãos, independente das promessas, devemos crer no Senhor. E ele creu na promessa porque o Senhor é quem a deu. Muitas vezes, se você olhar para a promessa, não dá para crer. Às vezes é impossível aos nossos olhos, mas quando você crê no Senhor, ele realiza o impossível por você. Dava para crer nessa promessa que Deus estava falando para Abraão? Não, mas ele creu, não na promessa em si, mas creu no Senhor. E para a gente finalizar, esse homem até então não tinha filhos. Lemos em Gênesis 11:30, Sarai era estéril, e Deus manda olhar para o céu e contar as estrelas. Não dá para acreditar, mas dá para acreditar em quem prometeu, acreditar no Senhor. Quando cremos no Senhor, em tudo que Ele fala conosco, o nosso raciocínio, nossa mente, nossa alma perde o efeito, sai de si. Então entra o nosso espírito, e aí seja qual for a promessa, se Ele realmente falou, devemos dizer: eu creio no Senhor. E Tiago 2:23, e se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E olha que coisa ainda mais interessante, quando o filho da promessa nasceu, Isaque, que era o filho da promessa, Deus fala para Abraão: agora você pega esse único filho e sacrifica no Monte Moriá. E Abraão, sempre crendo no Senhor, ele pega aquele filho e leva para sacrifício. E quando ele vai para sacrificar, o Senhor brada, Deus dizendo: não faça isso, Abraão. E nesse momento aparece ali um cordeiro, e ele sacrifica no lugar do seu filho. E esse cordeiro representa Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus teve que ver o seu único filho morrendo na cruz. Abraão, Deus honrou porque ele creu no Senhor.
Deus vai honrar você, se você crer no Senhor. Feche os seus olhos. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por cada pessoa que de alguma forma está ouvindo essa mensagem. Deus, nós olhamos para a vida de Abraão e vemos quantas dificuldades ele passou, com tantas lutas, mas ele creu no Senhor, ele confiou e ele alcançou as suas promessas, ainda que ele não viu, Senhor, a sua descendência adquirindo esta terra, que é a terra de Israel, o povo de Israel. Ele não viu, ó Deus, Jesus nascendo desta nação, ele não viu, ó Deus, hoje nós que somos abençoados em Abraão, ele não viu nada disso, mas ele creu e o Senhor o honrou. Mas ele também contemplou grandes promessas, ele teve grandes bênçãos, ele conquistou. Então não é diferente. Deus, que esta pessoa que está nos assistindo possa crer e possa vir o impossível, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos neste momento, enquanto nós vamos estar ajeitando aqui, isso, eu vou pedir para o Lucas. Hoje quem está aqui filmando é o Lucas, o nosso irmão Flávio está aí no Data Show, e a Letícia no violão, o pastor no teclado, a pastora Bia e o André na bateria. Nós vamos agora só agradecer aqueles que estão conosco, obrigado pelo seu carinho, que você possa estar compartilhando, que você possa estar aí, em nome de Jesus, fazendo com que esta mensagem possa abençoar outras pessoas também. É muito importante nós compartilharmos para que vidas sejam abençoadas. Deixa eu ver aqui as pessoas que estão conosco neste momento. Glória a Deus. Nós temos aí a Viviane, um abraço para você, Viviane, o Rafael, o pequeno Lucas, saudade de vocês, ela está dizendo a paz do Senhor, o Milton, a Alessandra, amém, glória a Deus, um abraço para vocês, Luzinete, lá de Penápolis, a paz do Senhor Jesus Cristo, a Dora, que esteve no culto de manhã, está agora novamente, Deus abençoe você, Dora, toda a sua família, ela está lá em Paranaíba, no Mato Grosso, a Solange Clementina também, que está lá em Penápolis, que bom, Deus abençoe você. O Flávio Pereira, né, que está aqui, também está curtindo, a Carol, o Mário, um abraço para vocês, o Márcio, Deus abençoe, a Márcia, um abraço para você, Márcia, o Dr. Luiz Fernando Maza, um abraço para vocês, as crianças aí, saudade de vocês, viu? A Juliana, também o nosso irmão, o Tenente Coronel Manuel Guimarães, ele que é vereador aqui da cidade de Araçatuba, um abraço para vocês. Antônio Ribeiro, que está aí conosco, também lá de Penápolis, o Flavielton, a Kelly, que bom tê-los conosco, a Dani, o Theo também, Deus abençoe, Ademir, Deus abençoe você, Ademir, o João Alves de Oliveira, que está aí conosco, graças a Deus. Quantas pessoas que estão conosco neste momento, curtindo, adorando ao nome do Senhor. Vamos ver mais pessoas aqui, ó. Alice Silva está conosco, Iris Meneghetti, Deus abençoe, o Mauro Pedro, que bom, o pastor Robson lá de São José do Rio Preto, um abraço para você, pastor, saudades, o Clóvis também de São José do Rio Preto, presbítero aí, Deus abençoe você, sua família, todo o ministério, o Lucas que está curtindo, a minha irmã a Elza, o Fausto, Deus abençoe, aí também o Alexandre, a Fernanda, a Jaqueline, lá da Inglaterra, minha sobrinha hoje esteve de manhã, que bom, o Emerson, toda a família, Deus abençoe, o pequeno Lourenço, graças a Deus. Nós temos aqui ainda a Solange Clementina e outros mais, graças a Deus. Vamos cantar esse louvor que tem tudo a ver com o que pregamos a respeito de Abraão. Sai da tua terra, ó filho meu. Que você cante e preste atenção na vida de Abraão com este louvor e vamos crer como Abraão creu, em nome de Jesus. Sai da tua tenda.
imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da tua boca, te abençoarei. Agora nós iremos cantar uma nova história Deus tem para ti. Amém? Vamos cantar novamente. Uma nova história Deus tem para ti. Receba em nome de Jesus. Uma nova história Deus tem para ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da tua boca, te abençoarei. Mais uma vez, uma nova história. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. E tudo Aquilo que perdido foi, ouvirei da tua boca, te abençoarei. Ouvirei da tua boca, ouvirei da tua boca, te abençoarei. Tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado, Deus é o Deus da restituição. Deus restituiu na vida de Abraão, inclusive até o seu sobrinho. Deus fez com que Abraão conseguisse novamente tudo aquilo que foi roubado. Mas Abraão teve que crer no Senhor. Abraão teve que ir, não desistir. Ele não pôde ficar aí muitas vezes abatido, sofrendo, desacreditado. Ele creu. Creia e tu verás a glória de Deus. Pai, muito obrigado por este culto, obrigado pela palavra, pelos louvores, por essa pessoa que assistiu, por aqueles que irão assistir, e que haja fé, a fé de Abraão em cada coração, que possamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, que haja obediência em cada coração. Tira de nós tudo que possa impedir o teu agir. Tira, Senhor, coloca por terra, salva, liberta, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos digam comigo, amém e amém. Está terminada em nome de Jesus. Lembre-se, Jesus te ama. Um abraço no seu coração. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Amém.